Salmo de número 119, versículo de número 33. Nós vamos continuar a série de exposições no Salmo de número 119, Salmo da Palavra. Hoje nós iremos falar sobre o início e o fim dos que amam a palavra. Vamos repetir a leitura. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guardá-lo-ei até o fim. Dai-me entendimento e guardarei a tua lei, e observá-la-ei de todo o coração. Faz-me andar na tua verdade, dos teus mandamentos, porque nele tenho prazer. Inclina o meu coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Confirma a tua promessa ao teu servo, que se inclinou ao teu temor. Desvia de mim o opróbrio que temo, pois os teus juízos são bons. Eis que tenho desejado os teus preceitos. Vivifica-me por tua justiça. Amém, queridos? Podem assentar. Nós sabemos que tudo na vida tem início, meio e fim. Às vezes, nós nos preocupamos muito de como vamos começar. Eu quero começar bem, porque se eu começar bem, eu obterei resultados imediatos. E nesta preocupação de começarmos bem, nós estamos fadados, ou corremos o risco de estar fadados a nos frustrar com nós mesmos. Alguém disse: não é o quanto você corre que te faz ganhar a corrida, mas é o quanto você consegue manter os passos desde quando você começou a correr. Então observe aquelas corridas, aquelas maratonas que tem aí, às vezes na TV, passa na TV, centenas, milhares de pessoas correndo. E o desespero daqueles que começam com muita sede e querem passar na frente de todos no início, é um erro cometido por eles, porque no meio eles estarão fadigados e não terão mais pique para avançar. Então nós temos que ter total cautela e entender que é importante, desde o início da nossa caminhada cristã, mantermos o passo. Porque a corrida que nós estamos correndo, ninguém chega em primeiro lugar, mas todos chegam e serão premiados por Cristo. Não existe lá no céu a disputa, aqui fica o primeiro, aqui fica o segundo e o terceiro lugar dos primeiros que chegaram no céu, o pódio. Não, todos vamos chegar. E diferente daqueles que correm aqui na terra, como disse Paulo, por uma coroa corruptível, aqueles que correm a corrida cristã chegarão no céu e receberão uma coroa incorruptível. Isso é interessante, porque se nós entendermos bem essa questão, nós vamos ter total cautela, como disse, repito, do progresso da vida cristã. Nós vamos saber manter o passo. A Bíblia ensina para nós a constância, a firmeza
e o foco. Nós temos que ser constantes, firmes, fortes e precisamos ser pessoas focadas. Como disse Paulo, o nosso alvo é Cristo. A linha de chegada é o céu. O crente não pode se perder no meio do caminho. O salmista, nestes versos que ora acabamos de ler, ele está trazendo algumas questões de forma poética para expressar diante de Deus o desejo do seu coração, pensando no futuro da sua vida, mas já se preocupando no início dela, de como ele iria terminar aqui na terra. É por isso que no verso de número 33, ele diz: ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, isto é, o caminho da tua palavra, e guardá-lo-ei até o fim. No início ele pede para aprender. No meio do processo de aprender, ele guarda, para que ele obtenha um resultado, chegar até o fim do mesmo jeito que começou, amando e aprendendo a palavra. É o desejo do coração do salmista. Mas vejam, terminar bem, como ele diz aqui: eu estou começando, eu quero que o Senhor me ensine, segundo a tua palavra, a forma que eu tenho que proceder para que no fim, ele está preocupado com o término, ele está preocupado com o final de sua vida, para que no fim eu chegue lá bem, eu seja bem sucedido, que venha dar certo este percurso e essa longa jornada. Terminar bem é o que ele quer, mas terminar bem é a consequência de viver bem. Terminar bem é a consequência de viver bem. Existem pessoas que querem guardar a palavra no início. Existem pessoas que dizem assim: ah não, lá no meio da caminhada cristã, quando eu já tiver com a idade mais ou menos que avançada, eu guardo, está no meio. Outros se lembram apenas da palavra quando já estão no leito de morte. E aí, nesses 3 pontos da realidade existencial do ser humano, que tudo tem começo, meio e fim, nós devemos compreender, segundo a ótica do salmista, que a verdade de Deus deve ser aplicada na vida do crente no início, no meio e no fim da sua caminhada. Não existe um momento oportuno que seja esse o momento de eu guardar. Não, todo dia a dia, toda hora é hora, eu tenho que guardar a palavra, se eu quero ter um fim de sucesso. Algumas pessoas começaram bem, só que terminaram mal, porque não se preocuparam em viver bem. E este é o princípio. Terminar bem é a consequência de viver bem. Então algumas pessoas terminaram mal porque não se preocuparam em viver bem. Exemplo, primeiro lugar, Ló. O início da trajetória de Ló, lá no livro do Gênesis, é extraordinária, porque Deus chamou Abraão e não Ló. Abraão decidiu dar uma oportunidade ao seu sobrinho. Em um dado momento deste percurso, o sobrinho tinha rebanhos, prosperou, estava ali enrabixado na promessa de Abraão, prosperou, os rebanhos cresceram e a Bíblia diz que houve briga entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Então o sobrinho e o tio decidiram se dividir. Olha, misericórdia. Quase que eu dizia é o cão, mas são 3 gatos brigando aqui.
Então, retomando aqui o raciocínio, Ló começou muito bem, apegado na prosperidade de Abraão, apegado na promessa de Abraão. E Deus, por misericórdia, fez prosperar os caminhos de Ló. Só que com essa briga, com essa intriga, se dividiram os rebanhos. Ló foi para um lado e Abraão foi para o outro. Segundo a Bíblia, quando Ló olhou para as campinas de Sodoma e Gomorra, disse: só pode ser o jardim do Éden, eu vou para lá. E foi. O fim de Ló foi trágico. Sodoma e Gomorra Deus destruiu. As filhas de Ló o embriagaram e tiveram relações sexuais com seu pai, de onde nasceram duas nações, podemos dizer assim, abomináveis aos olhos do Senhor. Então, Ló é o tipo de pessoa que começa bem e termina mal. Começa prosperando e termina na miséria. Segundo, quem não lembra de Aitofel, conselheiro de Davi. Segundo o livro do profeta Samuel, no capítulo de número 16, versículo de número 23, Aitofel era um conselheiro tão digno de Davi, que ele era tão consultado quanto Deus, no período em que Davi reinou. Era conselheiro de Davi e era conselheiro de Absalão, filho de Davi. Aitofel começou muito bem, conselheiro do rei, homem de total estima. Olhe, as pessoas diziam: rapaz, Aitofel falando na terra é a mesma coisa de que Deus abrindo a boca para falar. Começou bem. Aí o filho de Davi, um capítulo depois, capítulo 17, do segundo livro do profeta Samuel, se não vejamos rapidamente. Camarada que começou bem, sendo conselheiro do rei, respeitadíssimo no império, agora se perde na caminhada. É o que acontece, queridos irmãos, com muitas pessoas. Não sabem lidar com as oportunidades que Deus lhe deu. Veja, primeiro, a referência a ele está no capítulo 16 do segundo livro, versículo de número 23. Veja o que diz: e era o conselho de Aitofel, que aconselhava naqueles dias como se a palavra de Deus se consultara. Tal era todo o conselho de Aitofel, assim para com Davi, como para com Absalão. Olha o peso do conselho de Aitofel. Aí no capítulo 17, versículo 23, veja o que diz a Bíblia. Vendo, pois, Aitofel, que se não tinha seguido o seu conselho, abordou o jumento, e levantou-se, e foi para casa e para a sua cidade, e pôs em ordem a sua casa, e se enforcou, e morreu, e foi sepultado na sepultura de seu pai. Ele fez aliança com o filho de Davi para usurpar o trono. E aí o filho de Davi não deu ouvidos, como Davi, ao conselho de Aitofel. Camarada estava tão, o ego dele estava tão elevado que ele não aceitava ninguém rejeitar o conselho dele. Sabe, tem pessoas assim, irmãos. Tem pessoas que você diz: não, é por aqui. Ele diz: não, se não seguir a minha vontade, esse caminho vai dar em todo lugar, menos no objetivo correto, aonde nós queremos chegar. Tem pessoas que não estão prontas para ouvir um não. Para ouvir: você não tem razão, você está errado. Eu estava vindo para cá, e aí eu postei um vídeo nas redes sociais, e esse vídeo está lá, viralizou. Está chegando em 200 mil visualizações. Aí eu falo sobre prostitutos no santuário. O que tem de pastor, de pregador, de cantor, em prostituição, em adultério, pedofilia e tanta desgraça no meio evangélico, que isso
deixa o nosso coração chocado em falar, mas isso é uma verdade. E aí o camarada comentou assim: você não é Deus. É aquela turminha que diz: não julgueis, viu? Não pode apontar. Aí eu disse assim: eu me recuso a debater com um apologeta de prostitutos, com quem defende imorais, com quem defende pessoas desse tipo. Observe, existem pessoas que não estão prontas para ouvir a verdade. Estão iludidas em um mundo de mentira, em uma realidade que não existe. E aí, quando alguém aparece para contrariá-los, se revolta. Começou bem, conselheiro de Davi, o maior rei de Israel. Fez aliança com pessoas erradas, o filho de Davi que queria usurpar o trono do pai. E por fim a Bíblia diz que ele tirou a sua própria vida. Começou bem, terminou mal. Por que não lembrarmos de Salomão, filho de Davi? Assumiu o reino de Israel após o seu pai, a tesouraria cheia. Davi tinha destruído todos os inimigos de Israel. Salomão não teve preocupação de tirar a espada para fazer guerra com ninguém. A única coisa que Salomão fez foram alianças, e foram estas alianças que comprometeram o seu reino. Mas como foi que ele começou? Reconhecendo a incapacidade de governar, pedindo a Deus sabedoria para governar. Irmãos, você tem ideia do que é estar diante de Deus em oração? O céu se abrir e Deus olhar para você e falar assim: o que é que você quer? Pode pedir. Você quer o quê? O que queres? Como disse Jesus àquele cego: o que queres que eu te faça? Ele poderia pedir muita coisa. Ele poderia pedir coisas absurdas, mas ambos tinham um objetivo. Salomão queria sabedoria e o cego queria ver. São pessoas que não usurpam a oportunidade. Sabe, existem pessoas, no adágio popular, que você dá a mão, a pessoa quer o pé, quer o braço, quer a cadeira, quer a casa, quer o seu salário, e daqui a pouco quer tudo que você tem. Então, nós temos aqui um exemplo de uma pessoa que começou bem, pedindo uma coisa certa a Deus, porque tudo que um rei precisava para governar era sabedoria. O próprio Salomão escreveu que conhecimento você paga, você compra. Conhecimento você paga para ter. Agora sabedoria só quem dá é Deus. Tiago disse: quem quer sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Salomão pediu sabedoria. Só que parece que no meio da jornada Salomão se perdeu. E a Bíblia diz que na sua velhice ele começou a fazer os desejos das suas mulheres. E a dicas de passagem, como tinha mulher esse homem. Eram 700 mulheres e 300 concubinas. Diferente do que muita gente pensa, Salomão era um prostituto. Não era bem assim, ainda que seja um ato absurdo. Mas é porque o reinado de Salomão foi um reinado de alianças. E Israel estava numa prosperidade tão grande que todos os reis das adjacências queriam se aliar com Israel. É tão tal que a rainha de Sabá veio visitar e ver a sabedoria e as riquezas de Salomão. Despertou um interesse absurdo. E uma forma de mercantejar dentro dos outros reinados era fazendo alianças. O rei de cá casava uma de suas filhas com o rei de lá, e ele tinha acesso livre ao reino para comerciar, para fazer em trocas, para fazer o que lhe traria prosperidade. Todo mundo queria fazer aliança com Israel, pois o povo era muito próspero. E aí ele fez aliança e casou com várias e várias e várias mulheres, as quais, diz o texto bíblico, que o conduziram ao erro, a pecar contra Deus e a se curvar diante de deuses estranhos. Começou bem, terminou mal. Então nós temos Ló, nós temos Aitofel, nós temos Salomão, exemplo de pessoas que começaram bem e terminaram mal. Agora, a pergunta é: quem nós devemos seguir? Porque não adianta, irmãos, começar bem e terminar mal.
Existem alguns exemplos a serem seguidos e o principal de todos eles é a vida do nosso Mestre Jesus. É a vida do nosso Senhor, do nosso Salvador. Jesus começou o seu ministério bem. A Bíblia diz que ele crescia em graça e em sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Como foi que Jesus terminou a sua vida? João, capítulo de número 17, versículo de número 14. Veja comigo o que diz o texto sagrado. João, capítulo de número 17, versículo de número 14. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são desse mundo, assim como desse mundo eu não sou. Versículo de número 4, irmãos, perdão, eu li o 14. Capítulo 17, versículo 4. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado, olha, observe, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a tua obra que me destes para fazer. Consumação é o fim. Jesus iniciou o seu ministério, a sua vida, glorificando a Deus. Ele consumou, terminou o seu ministério, a sua vida humana e terrena, glorificando a Deus. É assim que o crente deve começar. Na mesma intensidade do início, ele deve chegar no fim. Uma coisa que me chama a atenção é quando Deus escreve na parede do rei Beltesazar. E o rei ficou assustado e chamou os astros, os astrólogos da Babilônia, dos caldeus, para decifrarem aquilo que havia sido escrito e ninguém conseguiu. Aí disseram, Daniel está por aí ainda, viu? Aí disseram, traga Daniel. Quando Daniel chegou diante do rei, a primeira pergunta que ele fez para Daniel foi a seguinte: tu ainda és o mesmo Daniel? Ele estava perguntando, tu ainda és o mesmo Daniel que se recusou comer dos manjares do rei, e no final do tempo que foi determinado pelo rei, você e seus amigos estavam mais formosos e mais belos do que todos os cativos da Babilônia? Tu ainda és o mesmo Daniel que decifrou o sonho de Nabucodonosor, que nem ele mesmo lembrava o que tinha sonhado? Irmão, pense comigo. Pensa comigo. O camarada tem um sonho, não sabe o que sonhou, e ele quer que os outros decifrem o que foi que ele sonhou e ainda dê a interpretação. E Daniel foi lá e disse: o Senhor, o Deus a quem eu sirvo, que sonda as mentes e os corações dos homens, dará ao rei a interpretação, dará o teu sonho e a interpretação. E aí Daniel falou. Quando ele perguntou, tu ainda és o mesmo Daniel? Ele estava perguntando, é o mesmo Daniel que ora, é o mesmo Daniel que é crente, é o mesmo Daniel que tem amigos que mesmo diante de fornalha ardente de fogo, não se curvam diante de imagem de escultura para dar glórias a outros deuses? Naquela mesma noite, nós temos que nos preocupar como vamos começar e como vamos terminar. Devemos começar bem e terminar bem. Mas a questão é essa. Nós temos exemplos aqui citados de pessoas que viveram bem e terminaram bem. Mas nós temos que entender como viver bem para terminar bem. E aí o salmista vai nos dar alguns conselhos a partir do verso de número 33. Se não, vejamos. Ensina-me, ó Senhor, os teus caminhos, e observarei a tua lei, e guardá-la-ei até o fim. Dai-me entendimento, e guardarei a tua lei,
e observá-la-ei de todo o meu coração. Primeiro, como viver bem? Aprendendo. Aprendendo. Ninguém nunca para de aprender. Quem acha que sabe de tudo é tolo. A nossa vida é um eterno aprendizado. Veja, você se comparar a uma criança, o adulto ele se sente superior à criança. Ele sabe os riscos, sabe os perigos, sabe andar, sabe se desenrolar em meio a essa sociedade. Pode colocar onde for que ele volta para casa. Ele diz assim, uma criança não consegue fazer isso. Ok, mas um dia você foi uma criança. Você consegue lidar com todas as circunstâncias hoje porque você aprendeu no decorrer de sua vida. A criança vai crescendo e vai aprendendo e você vai percebendo que a maturidade, ela vai chegando. Nossa oração deve ser vinculada ao que disse o salmista aqui. Ensina-me. Deve ser contrabalançado com a outra expressão. Dai-me entendimento. Porque uma coisa é pedir para ser ensinado. Outra coisa é ter entendimento daquilo que ouviu. Ensino e entendimento. Ensino e entendimento. Observe, existem coisas, assuntos que nós ouvimos que se nós não entendermos, não vai valer de nada. Vai ser em vão. Se você escuta uma boa pregação e não entende, né? Porque aí vem aquela questão, a diferença entre escutar e ouvir. Em Mateus capítulo 7, versículo 24, Jesus disse, aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E aí ele diz, e vieram os ventos, vieram os rios, né, e sopraram contra aquela casa, mas ela permaneceu de pé, porque a estrutura estava solidificada na palavra. Aí em contrapartida Jesus disse, aquele pois que ouve estas minhas palavras e não as pratica, observe que há uma mudança nos verbos. Primeiro Jesus fala escuta, depois Jesus fala ouve, porque escutar é diferente de ouvir. Então o que é ouvir? Exemplo, você ouviu o barulho do carro? Passou aí na frente, vocês ouviram? Você sabe que carro era? Não, porque você apenas ouviu. Agora, se você presta atenção, ainda que não veja, mas se você escuta com atenção, no mínimo, você vai saber diferenciar se foi um carro que passou, se foi um caminhão que passou, ou se foi uma moto que passou. Agora, se você apenas ouve, é como qualquer barulho. É como qualquer coisa, é insignificante. Ouvir é não dar devida atenção. Escutar é dar atenção devida, observar o que está sendo dito e colocar em prática. É por isso que Jesus disse, aquele que escuta e pratica, porque só consegue praticar quem escuta. Quem tem um entendimento, porque o escutar leva a pessoa ao entendimento. Eu entendi, então eu vou praticar. Certo? Então, é isso que o salmista está dizendo. Essa contrabalança do ensina-me e dai-me entendimento, tanto uma coisa quanto a outra, devem nos conduzir ao segundo passo, a obediência. E como é que eu vou obedecer aquilo que eu não fui ensinado? E aquilo que eu não tive entendimento. É porque eu estou gravando, pastor. Aí depois aqui, viu? Aí se a gente teve um vídeo que eu tive que cortar 3 minutos. Pense num trabalho. Porque fica muito pesado. Eu baixo, posto no canal, certo? Mas no finalzinho eu abro a oportunidade e o senhor fala. Pode ser?
Então, observe, irmãos, vamos seguir o raciocínio. Aprender, ou seja, eu fui ensinado para aprender, e nesse ensino eu também tive entendimento, porque o entendimento é o que vai me levar à prática, à obediência daquilo que eu fui ensinado. É o segundo ponto. Como viver para terminar bem? Obedecendo. Obedecendo e praticando, né? Existem pessoas que dizem assim, tá certo, ok, eu vou fazer. Naquele momento. E depois não faz. A pessoa demonstrou uma aparente obediência, mas se recusou a obedecer na ausência. O que foi que Jesus disse aos seus discípulos quando ele ascendeu? Ficar em Jerusalém até que, ou seja, o verbo até é um advérbio de tempo. Até daqui um tempo sejais revestidos de poder. Já pensou se os discípulos, rapaz, essa conversa de ficar em Jerusalém aí esse tempo todinho, sabe lá quando é que o Espírito vai descer? Mas o livro de Atos diz que eles se reuniram, ficaram orando e cumprindo-se o dia de Pentecostes. Jesus subiu, ascendeu 10 dias antes da festa de Pentecostes. Penta é 50, era a festa 50 dias após a festa de Páscoa. Penta é 50, Pentecostes era a festa da colheita. Era a festa da comemoração pelos benefícios da lavoura, onde o povo ficava nas cabanas, louvando a Deus pelo período de tempo que passaram no deserto, morando em tendas. Observe, é nesse período que o Espírito Santo vem. Mas durante 10 dias os crentes ficaram orando. Paulo disse que viram Cristo ressuscitado, mais de 500 testemunhas. Ora, imagine você que essas 500 pessoas que viram Jesus ressuscitado, era para estar no cenáculo orando com os discípulos, sim ou não? Só que tinha um número lá de aproximadamente 120 pessoas. Então 500 menos 120, 380 pessoas desistiram, foram para casa. Esse negócio aí está muito complicado, eu não vou sair fora, eu já vi, acredito, amém, e vou embora, mas não quero obedecer. É porque fique, é uma palavra de ordem, e só obedece quem entende a responsabilidade, a necessidade, de obedecer. No verso 35 ele expõe esta verdade. Veja, dai-me entendimento, ou melhor, faz-me andar na verdade. Faz-me andar na verdade dos teus mandamentos. Faz-me andar. Ensina-me a obedecer. Ensina-me a cumprir. Ensina-me a fazer. Ensina-me a praticar aquilo que aprendemos com a mente e compreendemos com o coração. Glória a Deus. Era exatamente isso que o salmista estava dizendo. Ensina-me a praticar aquilo que eu aprendi com a mente e compreendi com o coração. Glória ao nome do Senhor. Em João, capítulo 8, versículo 29, Jesus fala a respeito da obediência. Em João 7,17, ele também fala a respeito da obediência. Em Lucas 22, 42, está um exemplo máximo de obediência do ministério de Cristo. Ele está suando gotas de sangue, ele está no Getsêmani, e ele ora dizendo, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Possível era. Há alguma coisa impossível para Deus? Não há. Então Jesus sabia que era possível. Observe, ali Jesus estava humanamente falando, como homem de dores, que está sofrendo. Se possível, passe de mim este sofrimento, este cálice. Porém, entretanto, e todavia, seja feita a tua vontade. Sabe o que ele estava dizendo? Eu estou aqui para obedecer.
independente do quanto eu vou ter que sofrer, eu estou aqui para fazer a tua vontade, para ter obediência ao Senhor. Então existem pessoas que não têm obediência, é por isso que se perdem no meio do caminho. É por isso que se frustram com alguma coisa, porque às vezes, observe, irmãos, eu me recordo do caso de Saul. Saul ficou indignado porque Samuel demorou. E na sua autossuficiência, soberba e prepotência, ele disse: eu sou rei, eu mesmo posso fazer qualquer coisa aqui, né? Deus mandou matar todo mundo, mas eu vi que as vacas aqui são gordas. Olha que rebanho bonito aqui, eu também vou poupar a vida do rei, porque eu não vi nada demais nele. O Senhor mandou matar todo mundo. E aí ele trouxe o rei vivo e os animais. Aí chegou diante de Deus e disse assim, na justificativa, né? Quando o Senhor falou para Samuel, Samuel falou para ele que ouviu o barulho de boi. E aí ele disse, não, porque eu pensei como era animais belos, eu ia oferecer em sacrifício a Deus. Aí o Senhor disse a Samuel, para dizer para Saul, que obedecer é melhor do que sacrificar. Em um período que o sacrifício servia para perdão de pecados, Deus disse assim, se você obedecer, você poupa pecar. A obediência, queridos irmãos, nos livra do pecado. Então, como viver bem para terminar bem? Aprendendo. Como viver bem para terminar bem? Obedecendo. Terceiro, como viver bem para terminar bem? Tendo prazer na palavra. Observe, verso de número 36 ao verso de número 37, olha o que diz o salmista. Inclina o meu coração aos teus testemunhos, não a cobiça. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade, vivifica-me no teu caminho. Olha as expressões ditas pelo salmista, como são interessantes. Ele está falando aqui de ter um total prazer na palavra do Senhor, para se livrar das cobiças. Por que ele pede para aprender os estatutos? Porque ele entende que a palavra de Deus, que é os estatutos do Senhor, o livrará da cobiça. E aí, se ele tiver prazer nesta palavra, como está aí no final do verso de número 35, no final, ele fala, faz-me andar na verdade dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Inclina o meu coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Porque o prazer que nós temos na palavra de Deus nos livrará do prazer que nós temos de pecar. A palavra de Deus me dá prazer para ser santo. A ausência da palavra me dá prazer para o pecado. Então eu tenho que catalisar ou canalizar esses impulsos, esses desejos que tem dentro do meu coração. Se eu os ponho na palavra, eu tenho prazer em glorificar a Deus. Eu tenho prazer em servir ao Senhor. Eu tenho prazer em meditar na sua palavra. E se eu catalisar para o meu próprio eu tenho prazer no pecado. Eu tenho prazer no adultério. Eu tenho prazer na mentira. Eu tenho prazer no engano. Eu tenho prazer no pecado e nele eu vou me afogando. Devemos ter cuidado, pois os olhos veem aquilo que o coração ama e deseja. Exemplo, vou citar Ló de novo, tá? O que foi que Ló viu? As campinas de Sodoma. Ele viu a aparência. Ele teve uma visão
boa daquele terrível lugar, por conta da folhagem, né, irmãos? Tudo que é bom tem uma folhagem assim atrativa. Pecar é ruim? Não. Pecar dá prazer à carne. Então nós temos aí uma folhagem boa e agradável, sim ou não? Sim. Só que no fim é prejudicial, é igual Sodoma e Gomorra. Ele olhou para lá e viu as campinas, disse: só pode ser o jardim do Éden. Que lugar lindo, que coisa perfeita. Quando ele chegou lá, homossexualismo, prostituição. Os camaradas, quando viram os anjos chegando na cidade de Ló, queriam ter relações sexuais com os anjos. Ló, que era meio doido da cabeça, disse: não pega os anjos não, pega minhas filhas. Para você ver o nível de promiscuidade que tinha aquela região, aquelas duas cidades. É por isso que Deus exterminou. Quem vê cara não vê coração. Mas o que os olhos veem, o coração deseja. E ele viu a aparência e disse: eu vou para lá, e se deu mal. Em contrapartida, Abraão. O escritor aos Hebreus, no capítulo de número 11, versículo de número 10, disse que Abraão olhou pela fé para a cidade celestial, cujo artífice e arquiteto é Deus. Alguém poderia olhar para Abraão e dizer assim: Abraão é doido, Sodoma está ali, né? Ele ainda deu a oportunidade para Ló: se tu for para a direita eu vou para a esquerda, se tu for para a direita eu vou para a esquerda. Óbvio, ele humanamente falando, ele disse: eu vou para o jardim do Éden. Aí espiritualmente falando, Abraão disse: eu vou para o céu de glória, para a morada de Deus, para uma cidade incorruptível, aonde o pecado não reina. Deus é fiel. Muito cuidado, irmãos. Sua perspectiva determina o seu resultado. O que você olha vai resultar em alguma coisa. Então, vamos nesta noite entender que eu devo ter prazer na palavra para livrar-me, para ser livre do pecado, que tão de perto, irmãos, nos rodeia. Todos os dias. Todos os dias somos tentados e devemos diuturnamente. É por isso que a Bíblia diz: olha, se o crente é tentado a pecar todo dia o crente deve lutar contra o pecado. É igual lá em Mateus capítulo 4, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto tinha um propósito, um objetivo: ser tentado pelo diabo. E aí o diabo tentou Jesus, né? Aí Jesus estava com fome, porque estava jejuando há 40 dias. Como homem, estava com fome. Aí o diabo vai lá na fraqueza e diz assim: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Primeiro ele colocou em dúvida a paternidade de Cristo. Porque no capítulo anterior o Senhor abriu o céu e disse: esse aí é o meu filho. Aí no capítulo 4 o diabo disse: se tu és. O diabo trabalha no campo da dúvida. Será que tu é mesmo? Vamos ver. Se você transforma essas pedras em pães. Aí, olha o poder da palavra na hora da tentação. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que coisa linda, não é, irmãos? A Bíblia é um livro extraordinário, só pode ter vindo de Deus. Na hora da tentação, vencemos com a palavra. Quarto lugar, como viver bem? Para terminar bem, tendo temor. Veja o que diz o verso 38 ao verso número 39. Confirma a tua promessa ao teu servo, que se inclina no teu temor. Desvia de mim o opróbrio, que temo, pois os teus juízos são bons. O salmista, ele não tinha medo dos inimigos, mas ele temia envergonhar o santo nome do Senhor. É exatamente essa proposta. É esse o pedido do salmista para Deus. O salmista se apropriou das promessas de Deus e confiou que o Senhor
trataria com os seus inimigos, mas a única coisa que ele quer é que a palavra de Deus conduza ele a permanecer no temor, a não envergonhar o nome do Senhor, a não profanar aquilo que é sagrado por coisas terrenas. Quantas vezes, irmãos, na hora do vamos ver lá com o inimigo pesado das nossas almas, a gente não tenta. Parece que Deus não está comigo. Parece que o Senhor me esqueceu. Parece que Ele me desamparou. Porque está dando errado. E aí o salmista disse: a única coisa que eu não posso perder é o temor. Como disse o sábio, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Sabe, irmãos, um homem sábio, uma mulher sábia, é um homem que tem temor no coração. É uma mulher que tem temor no coração. Quem tem temor não faz a obra sofrer. Quem tem temor não envergonha o nome de Deus. Quem tem temor sofre, até o sangue dá no meio da canela, mas ele não cede ao pecado. Ele não envergonha Deus de forma nenhuma. Ele diz: eu posso sofrer aqui na terra, eu posso passar lutas e perseguições, mas o nome do meu Deus eu não vou profanar. O que conta, irmãos, em nossas vidas, não é o que nós prometemos para Deus, mas são as promessas que Deus fez para nós. Jesus disse para os seus discípulos: vocês vão ter aflições no mundo, vocês vão passar por guerra no mundo, por perseguição, vocês vão ser presos, vocês vão ser açoitados, vocês serão mortos por amor a mim. Mas o mesmo Jesus também disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não desampara a gente. Paulo, no meio da prisão, quando escreveu a carta aos Filipenses, Paulo preso dentro de uma masmorra fétida e salubre, ele gritou e disse: tudo posso naquele que me fortalece. Dentro do cárcere, ele acreditava na promessa do fortalecimento de Deus. Em Hebreus capítulo 11, versículo de número 34, o escritor aos Hebreus disse: homens, citando a galeria dos heróis da fé, ele disse: homens que das fraquezas tiraram força e na peleja se esforçaram. Se esforce, querido, se esforce contra o pecado, se esforce contra aquilo que te afasta de Deus, se esforce para ter temor de Deus no seu coração. Perca tudo, só não perca o temor. Quinto e último lugar, tendo ânimo. Como viver bem para terminar bem? Tendo ânimo. Verso de número 40, olha o que o salmista diz: eis que tenho desejado, desejo, anseio, ânimo. Tenho desejado os teus preceitos, vivifica-me, segundo a tua boa justiça. Tendo anseio. O salmista mostra que ter um desejo o salmista demonstra um desejo profundo pela palavra de Deus, pela verdade de Deus. O seu desejo era que a sua fome, os seus anseios, as suas necessidades, os seus desejos fossem saciados pela palavra viva de Deus, que é, queridos, para o crente, para aquele que crê, como mel. Diz o salmista no verso de número 103 deste mesmo salmo. Como pão, Mateus capítulo 4, versículo 4. Como leite, como alimento sólido, como disse Paulo na sua carta aos Coríntios, e em outras epístolas também fala a respeito deste assunto. Tudo que o salmista queria para viver bem e terminar bem, o princípio, aquilo que ele pediu no verso de número 33, para que terminasse bem os seus dias, para que chegasse ao fim dos seus dias bem, guardando a palavra e vivendo desta maneira. Porque como você vive hoje, como você lidar com as circunstâncias hoje, diz
como você irá terminar. Comece bem, viva bem, e você terminará bem para a glória de Deus. Quem pode dizer amém? Queridos, nós vamos agradecer a Deus.